capítulo de número 2, amém? E vamos começar também a partir do versículo de número 2. Amém. Eu vou tentar ser breve, mas vou procurar passar aquilo que o Espírito Santo já trouxe ao meu coração, né? E eu falo assim para os músicos da igreja, eu falei para a Pinha, agora antes de eu ministrar, a unção que está sobre esse lugar, Amém. ela é muito poderosa. Amém. A unção do louvor dessa igreja é muito poderosa. Amém. Amém? Eu louvo a Deus, porque eu falei assim, olha, assim que terminarmos de orar, cante novamente, porque eu gosto de aproveitar essa unção. Amém? É tão bom, porque na verdade prepara o coração, prepara o terreno, prepara para que Deus realmente derrame a sua chuva. É como tem derramado. Eu sei que do nosso interior, diga assim, do meu interior, fluirão rios de água viva. de águas vivas. Amém? Pois Glória é, a você Deus. achou? Isaías capítulo 2, vamos começar do versículo 2 então, que diz assim, olha, nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros. Concorrerão a ele todas as nações, virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Diga aí, de Jerusalém. De Jerusalém Sairá a palavra do Senhor. sairá a palavra do Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, essa passagem aqui tem duplo sentido. Eu vou falar apenas aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração quando eu estava lendo. Eu creio que essa palavra veio pelo auxílio do Espírito, porque nós sabemos que quando nós vamos estudar, nós vemos a duplo sentido. E eu quando estava lendo essa passagem, eu vi falar muito acerca das coisas que se passaram, a profecia do passado, aquilo que aconteceu no passado, a restauração de Jerusalém, enfim, muitas coisas que aconteceram no passado, mas também apontando para o futuro, apontando para a igreja. E aqui eu vou falar nesse sentido de apontar para a igreja de Cristo, porque eu coloquei o título dessa mensagem, a igreja, o lugar da mais elevada honra. Amém. Você pode dizer comigo, A igreja, o lugar da mais elevada honra. lugar da mais elevada honra. Sabe por quê, irmãos? Aqui Isaías está descrevendo a igreja figuradamente como a casa do Senhor em cima de um monte de Jerusalém. Um monte alto de Jerusalém, onde a casa do Senhor está lá, ou estava lá. E a rua iria, né, iriam para lá todas as nações da terra e iam adorar a Deus. Agora eu quero falar para você. Aqui ele começa a falar da beleza da casa do Senhor em cima de um monte, da onde de lá de Sião, como você sabe, saiu a lei, como nós sabemos da onde saiu a lei. A lei fala lá das tábuas, ou seja, das letras escritas pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Ali fala da lei que saiu de Sião. Agora fala assim, de Jerusalém sairá a palavra do Senhor para todos nós. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Então, vem mostrando muito aqui algo para aquela época e algo para a época de hoje. A igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Amém. Nesses dias de hoje. Glória Olha a Deus. só, quando nós falamos da beleza e das coisas de Deus, você sabe que nós conhecemos a Deus principalmente pelo nosso espírito recriado. É impossível o homem conhecer a Deus se não tiver o espírito recriado, ou seja, se o próprio Espírito Santo não recriou o seu espírito, é difícil ele conhecer a Deus. Embora possamos conhecer os atributos de Deus pelas coisas criadas. Amém. E todos aí, eles conhecem os atributos de Deus pelas coisas criadas. No Salmo 19, versículo 1, começa a dizer assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aleluia. Ali está dizendo que os céus
As coisas que Deus criou, biblicamente falando, é uma pregação, porque quando as pessoas olham, eles veem a manifestação de Deus através das coisas criadas por Deus. Não é assim que fala? Então, nós podemos conhecer a Deus, evidentemente, com o nosso sentido, com o nosso olhar, enfim, com tudo que Deus nos fez, corpo, também alma, mas primeiramente espírito. Mas conseguimos ver a Deus, ou seja, as coisas criadas por Deus, e podemos contemplar os atributos de Deus por tudo que foi criado por Deus. Amém. E aqui, sabe, irmãos, aqui começa a falar da beleza, aqui começa a falar da formosura da igreja, porque quando Isaías descreve, ele fala assim: olha, a igreja como um lugar aonde estava situada no alto monte de Jerusalém, aonde era bela, era formosa, era vistosa, e as nações iriam para lá. Sabe, eu vou falar algo para você, e aí você sabe muito bem, nós sabemos, todos nós sabemos bem o que é. Que na verdade, essa manifestação da glória de Deus, quando nós estamos falando disso, quando nós estamos com o espírito aberto, nosso coração aberto, quando falamos da beleza, e nós sabemos que Deus ama as coisas belas, Deus ama as coisas belas, a natureza e tudo que Ele criou, as flores, os jardins, os vales, os montes, e aqui fala as montanhas ou as colinas em algumas traduções. Deus ama as coisas belas. Amém. Diga assim: Deus ama. Deus ama as coisas belas que Ele criou. as coisas belas que Ele criou. Tanto é que no início Deus fez o mar e diz: isto é bom. E você vai ver Deus falando: isto é bom, quando foi fazendo as coisas pela tua palavra. Mas sabe, eu vou falar algo para você: Deus ama as coisas belas e tudo que Ele criou. Mas uma verdade mais relevante é que Deus ama a alma humana. Amém. Aleluia. Sim, uma Deus. coisa mais relevante é que Deus ama o homem. Amém. 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 Quantos podem dizer amém? Amém. E na sua misericórdia, irmãos, Deus revela, Deus decide enviar Jesus lá do céu para resgatar o homem aqui embaixo. Amém. O homem pecador, o homem que destruído estava da glória de Deus, o homem, como foi falado ali em Lucas capítulo 19, quando está falando na passagem de Zaqueu, e diz Jesus ali: o Filho do Homem veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. Amém. Sabe, irmãos, Nome de quando Jesus. fala da igreja, fala de uma intenção de Deus, que foi realmente formar a igreja, começando pelos apóstolos, ensinando os apóstolos. E o que foi que ele falou assim? Sabe? E este evangelho será pregado a toda a criação, a todo mundo, em testemunho de boas obras, então virá o fim. Jesus falou isso. E este evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então veja bem, Jesus estabeleceu a igreja, e nós sabemos que aqui ele está falando da formosura da igreja no monte em Jerusalém. Agora apontava também, não só para o passado, mas apontava para o futuro, o estabelecimento da igreja. Nós sabemos muito bem que o estabelecimento da igreja no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, ali ele descreve uma palavra importante. Eu quero frisar para você aqui mesmo, nesse capítulo onde eu estava vendo, que diz assim: nos últimos dias, versículo 2 começa, nos últimos dias. E você lembra em Pentecoste o que é que Pedro estava falando? E nos últimos dias, eu vou abrir aqui a minha Bíblia em Atos para a gente acompanhar, mas vou voltar aqui nessa passagem, quero falar alguma coisa sobre coisas ainda sobre essa passagem. Aqui em Atos, eu vou ver aqui no capítulo 2, fala da descida do Espírito Santo e o estabelecimento da igreja na terra. Diz assim, olha, Atos 2,17: nos últimos dias, diz Deus, ou Yahvé, o meu Espírito derramarei sobre toda a carne.
Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Aleluia. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas. E naqueles dias eles profetizarão. Aleluia. É o derramamento do Espírito Santo, irmãos. É o início da igreja de Cristo. Como Jesus disse naquele dia: olha, eu envio a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Aleluia. Até que do alto sejais revestidos de poder. Então, quando nós comemoramos 25 anos de igreja, eu tenho muito que agradecer a Deus, e eu sei que você tem também. Amém. Porque quantas coisas Deus fez por nós durante esses 25 anos. Amém. Sabe, irmãos, nós precisamos ter um coração agradecido. Nós precisamos ter um coração grato por tudo aquilo que Deus fez. Nós precisamos ter gratidão no nosso coração pela igreja de Jesus. Amém. Nós precisamos ter gratidão por esse tempo que nós estamos vivendo. Nós temos que ter gratidão pela vida dos pastores. Ali em Hebreus diz assim, olha, eu não me lembro bem agora o capítulo, mas acho que o capítulo 13, versículo 7, se não me falha a memória. Pode colocar ali para me ver se é isso? Hebreus 13, 7, me fugiu aqui, mas diz, olha, obedecei os nossos guias, ou os pastores, vê se é isso, faz um favor, coloca para mim, eu li ali, mas não me lembro mais. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, aleluia. Imitai-lhes a fé, não é isso? Atentando a sua carreira, atentando para o êxito da tua carreira, isso na minha vida. Então, quando começa o versículo, por favor, início do versículo, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Amém. Aleluia! Aleluia! Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Amém. Porque eles deram pelas suas almas. Aleluia. Sim, Deus. E muitas vezes, irmãos, as pessoas não lembram muito do pastor. Muitas vezes as pessoas, às vezes, procuram algum defeito do pastor, apontam o dedo para qualquer falha que vê no pastor. Mas olha só, irmãos, veja bem o que eu vou falar. Observar isso. Lembrai-vos dos pastores. Lembrai dos pastores. Ame os seus pastores. Ore pelos seus pastores. Amém. Ame a sua igreja. Aleluia. Ame o projeto de Deus na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja é um lugar de segurança para você. Amém. Verdade, Pai. A obediência, o amor aos seus pastores é um lugar de refúgio para você. E a gratidão, irmão, sabe o que faz a gratidão? Eu vou falar para você algo interessante que faz a gratidão, embora você já saiba, mas às vezes a gente esquece. A gratidão, irmãos, ela verdadeiramente move os corações de Deus, porque na gratidão existe uma graça que flui para que a nossa vida seja longa, seja próspera, porque na gratidão, irmão, existe uma graça fluindo em nosso favor. E tem muitos que estão com as suas vidas paradas por falta de gratidão. Muitas pessoas que começaram na fé, observando lá os pastores, a igreja, a promessa de Deus, aquilo que Deus falou, começaram com alegria no seu coração a sua carreira da fé. Muitos começaram bem, como diz o apóstolo Paulo, corrides bem. Começou bem, corris bem, mas quem nos proibiu, aleluia, quem nos proibiu de continuar a sua carreira? Quem nos proibiu de obedecer a verdade? Quem nos proibiu de ouvir a voz do Espírito Santo falando em teu coração? Quem te proibiu? É, papai. Ninguém te proibiu de ouvir a voz do Espírito Santo e guardar seu coração em obediência e em amor. Porque quando você ama a sua igreja, quando você perdoa os seus pastores, quando você ama os seus irmãos, aleluia, sabe o que acontece? A graça de Deus está fluindo em favor da sua vida. Amém. Sim,
papai. E eu louvo a Deus não só pelas nossas vidas, pastores, como primeiramente a pastora Salvadora, pastora Uda, pastor Leonildo, o pastor Léo, e outros pastores do nosso ministério, pastor Luciano, e outros pastores do nosso ministério. Sabe, irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, porque, irmãos, Deus confiou a palavra de Deus nas nossas mãos, sabe? E nós estamos pregando a palavra de Deus na unção do Espírito Santo. Amém. E quanto que nós oramos e muitas vezes sofremos com a queda de um irmão. Como eu imagino que todos os pastores são assim, ou sejam assim. Quando a gente sofre com a queda de um irmão, é inacreditável. É inacreditável. Irmão, só pode ser Deus mesmo. Esse ministério dá no sangue. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui também. Amém. Aleluia. Eu louvo a Deus por você que está 25 anos, 24, 23, 10, 2, 1 ano. Mas tem honrado a palavra do Senhor. Amém. Aleluia. Porque sem você também nada disso seria. Amém. Nada disso seria. Então nós somos membros bem ajustados de um corpo. E Efésios capítulo 4, versículo 13. Por favor, coloca lá para mim. Cheguemos. Esse versículo é muito importante. Eu me lembrei, eu quero colocar que é muito importante. Porque, irmãos, a gratidão é uma coisa tremenda. E o apóstolo Paulo diz assim: considere o seu irmão, ame o seu irmão, porque quando as pessoas começarem a andar em amor, as coisas mudam. Samuel fala muito disso, andar em amor. Isso é uma verdade. Você sabe que o Samuel chegou no escritório outro dia, eu estava ali meditando, e o Samuel falou assim: pastor Léo, qual é a palavra? Você lembra que eu falei para você, Samuel? Efésios 5? 5 o quê? Como Cristo? Quando ele falou assim: pastor Léo, qual que é a palavra? Eu estava com essa palavra aberta. Só veja para mim se é essa, Efésios 5:2 ou 5:1, eu me lembro. 2. Olha o que está escrito ali. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Amém. O engraçado é que quando ele chegou lá, e sabe como ele chegou? Quem sabe como ele chegou? Levanta a mão. É espirituoso. É espirituoso. Depois nós vamos na salazinha. E isso merece. Ele chegou lá com uma taça de sorvete. Aleluia. E eu com aquele calorzão, ele chega lá com uma taça de sorvete. Assim, ó. Pastor Léo, qual que é a palavra? E Deus tinha acabado de falar aqui no meu coração. Rapaz, vai falar que isso não é espiritual. Aleluia. Amém. Diga, nós somos espirituais. Nós somos espirituais. E o homem espiritual E o homem espiritual consegue discernir as as coisas espirituais. coisas espirituais. Mas o homem natural Mas o homem natural não pode discerni-las. não pode Porque discernir. elas se discernem espiritualmente. Ela se discerne espiritualmente. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diga aleluia. 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 Andar em amor. Andai em amor, Aleluia. Como Cristo nos amou. como Cristo nos amou. Irmãos, deixa eu falar para você. Andar em amor faz a diferença. Sim, papai. Sem apontar o dedo, sem mostrar as falhas, sem procurar, sabe, desconsiderar o outro por causa de uma falha, sem expor a vergonha do outro, Amém. sem descobrir a nudez do outro, se é que você entende.
que isso é muito importante. A igreja de Jesus chegou até aqui por causa do amor de Deus, que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Amém. De lá, de Sião, saiu a lei, escrita com o dedo de Deus, como eu falei, em tábuas de pedra. Mas Jeremias, ele profetizou algo muito tremendo em Jeremias 31. Ele diz assim: olha, nos últimos dias virão a palavra do Senhor. Coloca ali para mim que eu estou esquecendo. Faz um favor. Jeremias 31. Eu sou assim mesmo, às vezes eu esqueço. Mas o Espírito, irmãos, está fluindo. Ah lá, vamos aqui. Que é Bíblia? Que é Bíblia? Diga assim: é Bíblia. É Bíblia. É a palavra. É a palavra. Ah lá, Jeremias 31. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com teus pais quando os tirei do Egito. Não conforme essa aliança. Não conforme aquela aliança. Mas uma nova aliança. Amém. Ratificada pelo sangue de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Uma nova aliança. Amém. Onde você faz parte dela. Aonde Jesus disse assim: olha, Jeremias disse, mas Jesus agora confirmando tudo isso: eu colocarei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é a igreja? Um povo de Deus. Amém. Que tem um novo acordo e vive em amor. Amém. A igreja é um povo de Deus que tem um novo coração, aonde Deus colocou coisas novas, aonde diz Paulo que as coisas velhas se passaram. Este tudo se fez novo, meu irmão. Amém. Aleluia. Tudo se fez novo, meu irmão. Amém. Tudo se faz novo, meu irmão. Aleluia. Colocarei dentro dele, do seu interior, as minhas palavras, como disse aqui. De Jerusalém sairá as palavras do Senhor e ensinará como nós devemos andar. Porque quando nós, agora eu voltei para Isaías, viu? Pode sair daqui e voltar para Isaías capítulo 2, porque nós vamos continuar no versículo 3 agora. Porque a palavra de Deus, irmãos, é um guia seguro. A obediência a Deus é um lugar seguro. Aleluia. E como eu disse, amai os vossos guias, porque eles cuidam das vossas almas. Eles velam pelas vossas almas. Se você não pode fazer nada, ore por eles. Sabe, irmãos, eu vou falar algo para você. Não deixe o seu líder perder o amor de te apacentar. Não deixe isso acontecer. Porque a Bíblia diz que nós velamos pela sua alma. Não deixe eles perder o amor de apacentar. Em vez de falar: olha o pastor, olha o pastor, olha o pastor, olha não sei o que, olha a igreja, olha o irmão, olha isso, olha aquilo, olha aquele outro. Tanta coisa, né? Jesus na casa, não é? Não fale nada disso, não, irmãos. Diga assim: obrigado, pastor, aleluia, porque o Senhor me livrou da cova. Amém. Aleluia. Glória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou do lamaçal, de charco, de lodo, e colocou os meus pés sobre a rocha. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor colocou também um cântico novo na minha boca. O hino de louvor ao nosso Deus. E através da unção que está em mim, através do amor que está em mim, através do poder de Deus que habita em mim, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Aleluia. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. O povo vem comigo. Aleluia. 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 Glória a Deus. A Maria está filmando. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Sabe que eu estou pregando hoje não como aquela pessoa que acabou de levar uma multa de trânsito, não! A gente prega
empolgação. A gente prega com amor. Sabe por quê, irmãos? Porque na verdade isso aqui empolga mesmo. Aleluia! Isso não é confissão positiva, não. Isso é poder de Deus. Amém. Aleluia! Diga, isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. E você vai sair ungido nesta noite. Eu profetizo bênção de Deus na tua vida. Eu profetizo amor crescendo em seu coração. Eu profetizo você crescendo em glória. Em nome de Jesus. Eu profetizo você e a sua casa indo bem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque você acostumou, nessa noite aprendeu a andar em amor. Amém. Diga assim, Senhor. Senhor, Nessa noite eu aprendo a andar em amor. a andar em amor. Amor por tudo Amor por que o tudo Senhor fez que o Senhor e fez faz. e faz. Eu sou grato. Eu sou Pelas grato mínimas coisas. pelas mínimas Pelas coisas, coisas grandes também. pelas coisas grandes também. Aleluia. Amém. Quem é grato aqui, diga amém. Amém.